Olá, o último trabalho legal de 2017 está no ar. Um ano que marcou as relações de trabalho. Para o MPT, o maior retrocesso da história nas relações de trabalho. Mais de 100 artigos da CLT alterados pela reforma trabalhista. Terceirização irrestrita. Mudanças no conceito de trabalho escravo. A luta pela divulgação da lista suja do trabalho escravo. As propostas de mudança na Previdência. E a batalha do amianto. Esses e outros temas estarão sendo analisados pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, aqui no estúdio. Seja bem-vindo, PGT. É possível definir 2017 no campo das relações de trabalho? Eu definiria como o ano trágico para as relações de trabalho. O ano que ficou marcado como o maior retrocesso da história do direito do trabalho, dos direitos sociais, né? Um conceito até mais amplo do que apenas o direito do trabalho, envolve também direito constitucional, né? Envolve outras garantias dos trabalhadores e alguns retrocessos que, na verdade, vão além da própria CLT. Retrocessos onde voltamos a ter uma relação de trabalho semelhante à que existia 200 anos atrás, 300 anos atrás, a época da Revolução Industrial. Um dos temas mais delicados deste ano foi a aprovação da reforma trabalhista. Vamos ver. Conhecida como Reforma Trabalhista, a Lei 13.467 de 2017 altera mais de 100 artigos da CLT, permitindo almoço de 30 minutos, prevalência do negociado sobre o legislado, trabalho de grávidas e lactantes em local insalubre, contrato de trabalho intermitente, entre outros pontos. Doutor Ronaldo, como essas mudanças impactam a vida do trabalhador? Essas mudanças permitem a perda de direitos trabalhistas, em algumas situações a perda de todos os direitos trabalhistas, como é o caso, por exemplo, da pejotização. Ela traz uma possibilidade de uma pejotização ampla, onde os trabalhadores serão falsamente tratados como empresários e com isso não terão qualquer direito trabalhista, como limitação de jornada, salário mínimo, outros também, como contrato intermitente, né? É um retrocesso gigantesco, porque o trabalhador não sabe sequer se irá trabalhar. E, em sendo contratado para trabalhar, não sabe em que período irá trabalhar, qual a jornada irá fazer, e não tem sequer a segurança de saber quanto vai ganhar no final do mês. Ele pode terminar o mês sem ganhar absolutamente nada. E com todas as repercussões econômicas dessas mudanças. Vai haver no Brasil, fatalmente, como ocorreu em todo o mundo, em todos os países onde houve reforma trabalhista semelhante, uma diminuição da massa salarial. Essa diminuição da massa salarial, junto com a insegurança do trabalhador, de não saber se irá ganhar um salário e quanto será esse salário amanhã, causará uma inevitável diminuição do mercado interno, do consumo interno. Isso vai dar um efeito cascata na economia. O Brasil é um país que vive basicamente de exportação de commodities, né, apenas matéria-prima, tem pouca produção, beneficiamento de matéria-prima internamente e tem um turismo muito incipiente se comparado a vários outros países do mundo. Então, retirando o consumo interno, a tendência econômica do país é um quase colapso econômico. É o que vislumbramos, e eu estou falando baseado em estudos feitos por professores de economia e sociologia da Unicamp. Não se trata de um chute, nada de estudos abalizados que mostram isso. Comparativamente com a situação da Espanha e México, por exemplo, e também, e principalmente de acordo com a nossa realidade, a realidade econômica brasileira. E como está sendo o trabalho do MPT diante dessas mudanças?
Nós estamos alterando a forma de trabalhar. O Ministério Público do Trabalho hoje ele está fazendo uma atuação cada vez mais coordenada. À medida em que as denúncias forem chegando, à medida em que o Ministério Público tiver atuação proativa, fizer atuação, por exemplo, por ramo econômico, nós vamos analisar os efeitos da reforma em cada uma das situações apresentadas. E iremos fazer a análise, a interpretação da Lei 13.467 perante a Constituição Federal, perante as normas internacionais, para analisar, inclusive, a sua constitucionalidade, a sua adequação a essas normas internacionais. Porque a lei ela não existe sozinha no mundo jurídico. Toda lei ela existe dentro de um conjunto de normas e assim deve ser interpretada. É o que nós chamamos no direito de interpretação sistemática. A medida provisória que entrou em vigor após a reforma, ela traz algum efeito positivo, doutor Ronaldo? Eu confesso que eu esperava que trouxesse alguns efeitos positivos, até porque esse foi o compromisso do governo firmado perante o Senado Federal. E de toda a medida provisória, a única coisa positiva ou menos negativa que eu posso apresentar é a retirada da limitação do dano moral coletivo, da reparação do dano moral coletivo, não, perdão, dano moral individual, de acordo com o salário das pessoas, dos trabalhadores. Entretanto, permanece a limitação do dano moral, algo que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou em constitucionalidade recentemente na Lei de Imprensa. Como será o trabalho do MPT em 2018? Com certeza será bem mais difícil, mas eu tenho certeza muito gratificante, porque em 2018 nós pegaremos um impacto da reforma que começa ainda de forma tímida, eu diria. Tivemos alguns casos, por exemplo, uma faculdade recentemente que anunciou a demissão de mais de 1.000 professores que ganhavam os salários mais altos para a contratação de professores por contrato intermitente, a R$ 5 a hora, um professor universitário. Imaginem o compromisso dessa faculdade com a formação dos seus alunos. Uma faculdade que quer contratar um professor universitário a R$ 5 a hora. Mas ainda de forma tímida a gente encontra uma outra decisão, uma outra denúncia. Mas eu tenho certeza que 2018 será um ano que marcará o Ministério Público do Trabalho e a sociedade brasileira pela tentativa dos maus empregadores de subverterem toda a relação que deve existir entre empregador e empregado, utilizando da forma mais vil possível essa lei, que é a 13.467. E o Ministério Público do Trabalho estará atento e não permitirá, de forma alguma, que a lei seja usada para precarizar as relações de trabalho. Então, nós vamos agora fazer um intervalo e, na volta, falaremos sobre trabalho escravo e a luta pela publicação da lista suja. Em 2017 também foi marcado pela terceirização. Em 31 de março foi publicada a Lei 13.429, a chamada Lei da Terceirização, que altera a legislação sobre o contrato de trabalho temporário, permitindo até mesmo a terceirização da atividade fim. Essa lei pode ser considerada um retrocesso, procurador? Um retrocesso gigantesco. A terceirização, da forma como a lei tenta vender, ela permitiria a existência de empresas sem empregados.
o que é uma contradição dentro do próprio sistema capitalista, né, que pressupõe o capital e o trabalho. Ela permitiria a existência de uma empresa, que você tem o proprietário da empresa e apenas empresas prestadoras de serviço produzindo. E dentro dessa relação de terceirização, a pessoa mais prejudicada é o empregado. Quando acontece, por exemplo, um acidente de trabalho, ele fica como um joguete, né? A empresa que toma os serviços, que recebe os serviços, argumenta que o empregado não é dela e que ela não teria responsabilidade. Já a empresa que presta os serviços, que contrata esse trabalhador, afirma que esses trabalhadores, na verdade, eles estão prestando serviço em outra empresa. Então não teria também como fiscalizar. E quem fica prejudicado é o trabalhador, que não tem a quem recorrer. Então é um sistema muito cruel com os trabalhadores. O resultado disso, as estatísticas mostram, né? Por exemplo, a cada 4 acidentes fatais, né, 3 são com trabalhadores terceirizados. A média salarial dos trabalhadores terceirizados é 25% menor do que dos trabalhadores contratados a prazo indeterminado. A rotatividade de mão de obra, ela é até 5 vezes maior nos terceirizados em comparação com os trabalhadores contratados por prazo indeterminado. Então a terceirização ela é muito cruel. E essa lei veio com esse retrocesso enorme, não garantindo qualquer direito aos trabalhadores terceirizados. Da mesma forma, a própria Lei 3.467. Entretanto, há que se deixar claro, continua prevalecendo o entendimento de que não é possível a contratação de trabalhador se utilizando de uma outra empresa. Ou seja, temos que separar terceirização de serviços de contratação de empregado utilizando-se empresa terceirizada. São 2 situações jurídicas diversas. Esta da contratação por empresa interposta continua vedada. O que está permitido agora é a terceirização de serviços. Então, são 2 situações que, ao longo, né, das investigações, caberá ao Ministério Público do Trabalho e, posteriormente, à Justiça do Trabalho definir em que situação se enquadra e se é possível ou não. Há como reverter esse quadro? É difícil. É difícil a reversão desse quadro diante de um Congresso Nacional que somente, durante o processo da reforma trabalhista, somente se preocupou em acolher propostas das empresas. Essa reforma trabalhista ela já estava anunciada em um documento de 2008, feito pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias. Basicamente, todas as medidas propostas pela CNI foram acolhidas. Não houve sequer uma emenda proposta pelo Ministério Público do Trabalho, né, pelas associações de procuradores do trabalho, de advogados trabalhistas, de magistrados do trabalho, de sindicatos, de centrais sindicais, que tenham sido acolhidas. Foi uma reforma feita para beneficiar não o empresário, mas sim o mau empresário, o que tem desprezo pelo trabalhador, o que tem desprezo pelo ser humano, o que só vê o seu lucro. Um dos temas que movimentaram o ano foi o conceito de trabalho escravo e a publicação da lista suja. Segundo o Observatório Digital do Trabalho Escravo, iniciativa do MPT, desde 2003 foram mais de 43 mil resgates de pessoas em situação análoga à de escravidão no Brasil. Mas, mesmo diante desses e de outros dados assustadores, o Ministério do Trabalho editou portaria que afrouxa as regras que definem trabalho escravo. A pasta ainda só divulgou a lista suja do trabalho escravo após determinação da Justiça. Doutor Ronaldo, essa portaria que foi suspensa pelo STF só considerava basicamente trabalho análogo ao de escravo se fosse ferido o direito de ir e vir, né, basicamente.
É um dos casos de retrocesso mais que secular, né? O conceito de trabalho escravo atrelado à liberdade de ir e vir, à liberdade de locomoção dos trabalhadores, é um conceito que tínhamos 140 anos atrás, antes da abolição da escravatura pela Lei Áurea. O conceito de escravidão moderna, ele é muito mais amplo, né? Ele diz respeito à própria dignidade do trabalhador, né? A escravidão por dívida, que é de uma crueldade tremenda, porque ela envolve a prisão moral do trabalhador. O trabalhador se sente preso, se sente sem a sua liberdade de ir e vir, porque ele está moralmente atrelado a uma dívida que, na verdade, não é dívida dele, mas é passada para ele como se fosse. Que é, por exemplo, no caso do deslocamento, né? O trabalhador ele é aliciado num estado, levado para outro, e esse transporte, muitas vezes feito em caminhão, que a gente chama de pau de arara, em ônibus com péssimas condições de trabalho, é cobrado dele, e cobrado por um valor impagável. É uma dívida que ele vai ficar eternamente, né, devedor. Ele fica atrelado àquilo por uma questão moral. Isso nós constatamos em praticamente todas as operações que nós fazemos, esses trabalhadores atrelados à dívida e que mesmo resgatados, mesmo sabedores, né, depois que nós explicamos a eles das suas condições de escravos, ainda se preocupam em quitar essa dívida que, na verdade, ela é inexistente. Então, talvez esse seja o modo mais cruel de escravidão, que diz respeito à própria moral do trabalhador, moral como ser humano. E nós estamos falando de condições absolutamente indignas de trabalho. O governo, quando defendeu a edição da portaria, ele pensou alguns casos, como o famoso caso da saboneteira, que, na verdade, ali foi uma das autuações entre 44. Tinha, por exemplo, trabalhadores dormindo no chão, sem colchão, dormindo diretamente no chão, trabalhando 14 a 15 horas por dia. Várias outras condições de trabalho que afetavam a própria dignidade do trabalhador. Claro, em constatando uma situação de trabalho escravo, cumpre aos auditores fiscais fazer as autuações relativas a todas as condições inadequadas. E aí entra, sim, também o caso da saboneteira. Então, nós estamos falando de um retrocesso aí de mais de um século. O que mostra que o governo já fez a opção dele. A opção dele é o quê? É defender apenas o capital e desprezar totalmente o trabalhador enquanto ser humano, desprezar o trabalhador naquilo de mais rico que nós temos, que é a nossa humanidade, a dignidade, que são garantias previstas lá no comecinho da Constituição. A dignidade do ser humano, um país cada vez mais justo e solidário, tudo isso está sendo absolutamente desprezado em medidas como essa da tentativa de alteração por uma portaria de um conceito que é legal. O conceito está previsto numa lei ordinária, que é o Código Penal, o conceito de trabalho escravo. E quais os principais desafios no combate ao trabalho escravo e quais as ações de enfrentamento o MPT tem desenvolvido? Hoje, o maior desafio que nós encontramos é a leniência do Ministério do Trabalho com o combate ao trabalho escravo, em que pese toda a gana, toda a vontade, todo o amor à causa que os auditores fiscais do trabalho têm pelo combate ao trabalho escravo, o que nós notamos é, na verdade, um movimento no sentido inverso por parte da direção do Ministério do Trabalho. Questões como a alteração da portaria do trabalho escravo, a não publicação da lista suja, o corte no orçamento
para o trabalho escravo e até a própria mexida em peças, em pessoas que coordenavam o combate ao trabalho escravo. Tudo isso mostra que o governo não tem compromisso com o combate ao trabalho escravo. Os números dizem por si. Se a gente vê a quantidade se a gente olhar a quantidade de operações que existiam de combate ao trabalho escravo e a quantidade que existe hoje, vai ver que o decréscimo é monumental. Nós saímos de 200 e poucas operações para cerca de 50, 60 operações. Qual o compromisso que esse governo tem com o combate ao trabalho escravo? Então, o que nós precisamos é ter foco no combate ao trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho continuará focado, continuará buscando os parceiros, inclusive o Ministério do Trabalho, mas nós, em hipótese alguma, tergiversaremos. Nós, em hipótese alguma, aceitaremos a leniência com uma das chagas que mais nos envergonha, se não há que mais nos envergonha perante o mundo civilizado, vamos chamar assim. Doutor Ronaldo, outro assunto de destaque este ano também, que esteve na pauta do MPT, foi o enfrentamento ao trabalho infantil, né? É pauta prioritária do MPT, o combate ao trabalho infantil. Nós temos três eixos de atuação no combate, que é a prevenção, que é o aprendizado, a aprendizagem, o incentivo à aprendizagem desses meninos. Inclusive, no dia 11, agora de dezembro, nós tivemos o encerramento de um projeto maravilhoso que nós temos, que é o MPT na Escola, onde nós fizemos a premiação de trabalhos de crianças e adolescentes em todo o Brasil, trabalhos ligados à conscientização dos problemas causados pelo trabalho infantil. As crianças, as escolas, os professores são incentivados a conscientizar essas crianças de que lugar de criança é na escola, lugar de criança é junto à sua família, lugar de criança é brincando, para que tenha a sua formação, não só educacional, mas também moral, correta. E ontem, no dia 11, essa premiação foi uma festa maravilhosa no prédio da Procuradoria-Geral. Mais de 400 crianças estavam lá, foram cerca de 800 trabalhos inscritos. E é impressionante a força demonstrada pelas crianças nos trabalhos. Por exemplo, pintura, teatro, poesia, música e até curta-metragem. Que, curiosamente, o curta-metragem que ganhou é um curta-metragem que não tem qualquer diálogo. E é de uma força impactante, assim, absurda. E a menina que ganhou, ela revelou que era a realidade dela. Ela passou para o vídeo a realidade que ela vivia trabalhando com a avó na produção de tijolos. E esse é um foco muito interessante do MPT, que diz muito respeito aos direitos humanos, que é conscientizar as crianças, conscientizar as famílias, conscientizar as escolas de todo o problema futuro do trabalho infantil. Após o intervalo, o assunto será a reforma da Previdência. Voltamos em instantes. Trabalho Legal de volta e outro assunto que deu o que falar este ano envolve a reforma da Previdência. A justificativa do governo para a reforma previdenciária é que a Previdência está se tornando insustentável.
A última proposta, apresentada pelo governo, estabelece, por exemplo, 40 anos de contribuição para que o trabalhador receba 100% do benefício. Antes mesmo disso, a pasta já editou uma instrução normativa que muda as regras da perícia médica e do auxílio-doença. Há pontos da proposta do governo que prejudicam os trabalhadores? Na verdade, a própria reforma trabalhista já inviabilizou a Previdência Social a longo prazo. Nós temos um sistema previdenciário contributivo solidário, onde quem entra no mercado de trabalho contribui para a aposentadoria daqueles que estão saindo do mercado de trabalho. As formas alternativas de contratação previstas na reforma trabalhista causarão fatalmente a perda de arrecadação, a diminuição da arrecadação, de forma a inviabilizar o pagamento daquelas aposentadorias que virão, em 10 e 20 anos. Esse é o primeiro ponto. Com relação à própria proposta da Previdência, vamos falar pelo menos da última, já foram tantas propostas, ela traz uma série de prejuízos aos trabalhadores, aos servidores públicos. A primeira questão que deve ser posta é a falta de transparência no debate. O governo ele apresenta o resultado da conta, mas não apresenta como ele chegou àquele resultado. Ele fala em bilhões, em centenas de bilhões de prejuízo da Previdência, mas de onde ele tirou esse número? Quanto que é a real arrecadação da Previdência? Quanto que a Previdência perde com a desoneração que ela dá de mão beijada às empresas, sem exigir qualquer contrapartida dessas empresas, como a própria manutenção do emprego? E qual é o verdadeiro resultado? Esse déficit ele existe, tem diversos institutos, a própria CPI da Previdência diz o contrário. Estudos do TCU feitos recentemente também indicam o contrário. Onde está a verdade? Esse debate não pode ser feito com meias verdades ou até com mentiras. Tem que ser feito de uma forma absolutamente transparente. Com relação aos servidores públicos, em especial, a quantidade de inverdades que são passadas à sociedade é enorme. Por exemplo, ninguém fala que os servidores públicos eles contribuem com 11% da sua remuneração, agora 14%, sem qualquer limitação. E mesmo aposentados continuam contribuindo, ao contrário do serviço privado. E a aposentadoria do sistema dos servidores militares, que nunca foi mexida, permanece a mesma há décadas. Ali, de fato, existe um déficit. Vamos mexer nela também. Nada contra os militares, ao contrário, prestam um serviço relevantíssimo ao país. Mas nós não temos por que mexer em uma categoria e não mexer em outra. No dia 11, recentemente, o próprio governo, através da sua advogada-geral da União, estava perante o Supremo Tribunal Federal fazendo a defesa do sistema previdenciário do Congresso Nacional, dos parlamentares. Como que o governo combate os supostos privilégios do serviço público e defende perante o Supremo Tribunal o sistema que também teria, entre aspas, privilégios para os parlamentares. Essas contradições que fazem com que o governo perca credibilidade perante a sociedade e até perante o próprio Congresso Nacional para a defesa de suas teses. Há uma saída que não afete o trabalhador? Depende muito de nós termos transparência. A primeira saída, penso eu, é que nós tenhamos a garantia dos recolhimentos previdenciários. E a garantia desses recolhimentos e a garantia desses recolhimentos previdenciários só se dará se tivermos, primeiro, o retorno à forma de contratação por prazo indeterminado, que é a única que garante o recolhimento de 20% do salário, do ganho desses trabalhadores. E a segunda e principal, que nós tenhamos a efetiva fiscalização nas empresas.
essa chamada informalidade que existe no mercado de trabalho, existe por quê? Porque o governo não fiscaliza. Porque nós temos hoje um déficit de 1/3 do quadro de auditores fiscais do trabalho. E o governo não demonstra qualquer interesse em repor esse déficit. Em resumo, existe a informalidade porque, no Brasil, vale a pena economicamente as empresas descumprirem a legislação trabalhista e previdenciária. Bem, 2017 foi um ano difícil, mas tivemos um alívio aí com a questão do amianto, não é isso? Tivemos, foi um ano de boas vitórias do Ministério Público do Trabalho e da sociedade. E o nosso projeto de combate ao amianto, de banimento do amianto, terminou coroado no final do ano, agora com recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a produção do amianto no Brasil. O grande diferencial em relação aos outros países do mundo é que o Brasil é o primeiro país do mundo a proibir o uso do amianto, mesmo com a existência de uma mina de fibra ainda produzindo. Todos os outros países que baniram o uso do amianto, baniram após a mina ter se esgotado. O que precisamos continuar trabalhando é, primeiro, na prevenção com relação àqueles trabalhadores que ainda não apresentam sinais de doenças cancerígenas relativas ao uso do amianto, que em até 30 anos podem aparecer. E também com relação à reparação dos danos materiais e morais daqueles trabalhadores da sociedade já atingida, né, na saúde dos trabalhadores e até, em vários casos, de morte pelo uso do amianto. Então, o Ministério Público do Trabalho continuará atuando, né, agora nessas duas frentes, na reparação daqueles trabalhadores e da sociedade que foi atingida com o adoecimento, com as mortes de trabalhadores, e na prevenção com relação a futuros adoecimentos, que os trabalhadores que já foram expostos à fibra do amianto tenham o tratamento adequado para que não venham a desenvolver o câncer próprio, né, daqueles trabalhadores que trabalham com amianto. Doutor Ronaldo, antes de encerrarmos, é importante lembrar que o senhor está à frente da Procuradoria-Geral do Trabalho há pouco mais de 2 anos e em 2017 houve a sua recondução para mais 2 anos. Qual o balanço que pode ser feito desse primeiro biênio e o que esperar aí dos próximos 2 anos também? Nesse primeiro biênio, nós procuramos acertar várias medidas administrativas, fazer uma efetiva profissionalização, né, da gestão do Ministério Público do Trabalho, criando sistemas de gestão por gerências, uma efetiva democracia interna com a participação de todos os membros do Ministério Público do Trabalho na gestão, sistemas de governança. Procuramos incrementar uma série de setores do Ministério Público do Trabalho que precisavam, né, ter uma mexida, né, precisavam ter uma profissionalização maior. Focamos mais nessa área administrativa, né, na busca de melhores condições de trabalho para os trabalhadores e de acolhimento, né, para a sociedade. Também focamos bastante na garantia de que o Ministério Público do Trabalho tenha um ambiente de trabalho sadio, um ambiente de trabalho agradável. E várias medidas foram tomadas para, por exemplo, evitar a discriminação, como a portaria que garante às pessoas transgêneras, travestis, que usem o seu nome social, que usem os banheiros do Ministério Público do Trabalho de acordo com a sua identidade. Também editamos uma portaria de prevenção do assédio sexual, o assédio moral,
né, e discriminação dentro do ambiente do Ministério Público do Trabalho, o que é muito diferente da nossa investigação nas empresas. Né? Temos que ter também um ambiente de trabalho saudável. Agora, para o próximo biênio, o foco será na atuação finalística, será na busca de uma atuação coordenada para que nós tenhamos melhores resultados para a sociedade. Nós queremos, ao final da nossa gestão, em agosto de 2019, que a sociedade efetivamente tenha cada vez mais o reconhecimento no Ministério Público do Trabalho de um órgão que faz a sua defesa. Esse é o nosso objetivo, dar resultados para a sociedade. Afinal, é a sociedade que paga o nosso salário, é a sociedade que dá aos procuradores o mandato constitucional para a sua defesa. A PGT, as PRTs e as PTMs estão à disposição do cidadão de quais formas? Nós temos várias formas em que é possível o cidadão acessar o Ministério Público do Trabalho. Por exemplo, nós temos o aplicativo Pardal, né, Pardal MPT, que é um aplicativo que pode ser baixado tanto para o sistema Android quanto para o sistema iOS. Né, e esse aplicativo ele permite denúncias imediatas. Por exemplo, se uma pessoa está passando na rua e vê uma situação de trabalho infantil, né, o que pode configurar trabalho escravo também, ela pode pegar ali e tirar foto dentro do aplicativo, mandar a foto, relatar o que ela acabou de presenciar, o endereço, o nome da empresa, se estiver visível, né, e o Ministério Público começará a atuar. Além disso, ela pode também usar a internet, né, os sites da Procuradoria, tem um site que nós chamamos o site central, né, que é www.mpt.mp.br, também o e-mail e, por fim, as próprias sedes, né, do Ministério Público do Trabalho. Nós temos hoje 125 sedes, são 100 procuradorias do trabalho em municípios, mais 24 procuradorias regionais do trabalho e a própria Procuradoria-Geral do Trabalho, todas abertas para acolher os cidadãos brasileiros, né, os trabalhadores, os empregadores, os sindicatos, todas as pessoas, todos os entes envolvidos nas questões sociais. Doutor Ronaldo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. O último trabalho legal de 2017 termina aqui. Durante o mês de janeiro, você acompanha as melhores e mais importantes reportagens exibidas ao longo deste ano. Em fevereiro, mais uma temporada terá início com reportagens inéditas acompanhando o dia a dia do Ministério Público do Trabalho. Boas festas e até o ano que vem. Até lá!